Olá, exploradores! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao Portal do Explorador, o lugar onde as descobertas mais fascinantes do mundo ganham vida. Se você é curioso sobre como chegamos até o mundo moderno, está no lugar certo. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nas invenções que mudaram a história e transformaram nossa forma de viver para sempre. Cada uma delas foi um divisor de águas, e todas nos mostram que a criatividade humana não tem limites. Então, prepare-se para uma jornada no tempo. Vamos começar com um dos inventos mais antigos e simples, mas, ao mesmo tempo, um dos mais poderosos de todos os tempos, a roda. Imagine um mundo sem rodas. Não teríamos carros, bicicletas, aviões, ou até mesmo alguns processos industriais essenciais. A roda foi inventada há cerca de 5.500 anos, por volta de 3.500 a.C., na antiga Mesopotâmia. Inicialmente, ela foi usada em processos de cerâmica, mas logo foi adaptada para o transporte, quando os antigos povos começaram a perceber seu enorme potencial. Quando você vê um carro ou até uma grande máquina hoje, pode ter certeza de que a roda ainda desempenha um papel fundamental. Ela foi a chave para o desenvolvimento de meios de transporte rápidos e eficientes, além de ter sido crucial no desenvolvimento de sistemas de irrigação, construção de carros de guerra e até na produção industrial. A roda também se reflete no nosso cotidiano de formas menos óbvias, como nas engrenagens e nas turbinas de energia, por exemplo. E se tem uma coisa que podemos afirmar, é que, sem a roda, nossa história teria sido bem diferente. Vamos avançar um pouco no tempo e chegar ao século XV, onde uma invenção transformaria o mundo da educação, da comunicação e da cultura. A imprensa de tipos móveis, criada por Johannes Gutenberg. Antes dela, os livros eram copiados à mão, um processo demorado, caro e acessível apenas para poucos privilegiados. Isso significava que o conhecimento estava restrito a um número muito limitado de pessoas. Quando Gutenberg introduziu a prensa, ele não apenas tornou os livros mais acessíveis, mas também deu início à revolução do conhecimento. A impressão em massa permitiu a difusão de ideias em um ritmo nunca antes imaginado. E um exemplo claro disso foi o papel que a imprensa teve na Reforma Protestante, espalhando as ideias de Martinho Lutero para todos os cantos da Europa. Sem a imprensa, o Renascimento e a Revolução Científica provavelmente não teriam acontecido da forma como conhecemos. Imagine um mundo sem livros, sem jornais, sem a possibilidade de compartilhar ideias através da escrita. A imprensa não só mudou a história da educação, mas também como entendemos e disseminamos a cultura e o saber. Agora, vamos dar um salto para o final do século XIX, quando o inventor Thomas Edison revolucionou a vida das cidades ao criar a lâmpada elétrica. Antes de Edison, as cidades eram iluminadas por lamparinas a gás, que eram caras, ineficientes e muito perigosas. No entanto, com a invenção da lâmpada elétrica, tudo mudou. Edison não foi o único a trabalhar com a eletricidade, mas foi o primeiro a criar uma lâmpada eficiente e acessível para o público em geral, o que permitiu a eletrificação das cidades. Imagine, só em 1879, quando Edison apresentou sua lâmpada de filamento, as ruas, fábricas e casas começaram a brilhar como nunca antes. Essa invenção teve um impacto enorme na sociedade, permitindo que as pessoas trabalhassem e vivessem sem depender da luz do dia ou de fontes de iluminação perigosas. Além disso, a lâmpada elétrica foi a base para o desenvolvimento de outras invenções incríveis, como a transmissão de eletricidade em larga escala e os primeiros eletrodomésticos. O mundo começou a funcionar de maneira diferente, com mais produtividade e segurança, e a vida urbana, como conhecemos hoje, foi moldada por essa revolução. Agora, vamos falar de um verdadeiro divisor de águas na história da humanidade, a máquina a vapor. Em 1765, o engenheiro James Watt fez uma modificação crucial na máquina a vapor, melhorando seu rendimento e permitindo que ela fosse usada de forma prática em locomotivas e fábricas. A máquina a vapor foi uma das invenções mais poderosas da Revolução Industrial. Ela abriu portas para novos métodos de produção em massa e também revolucionou o transporte, tornando as locomotivas e os navios a vapor possíveis. Sem ela, a Revolução Industrial não teria sido possível, e as cidades não teriam se expandido como fizeram. Essa invenção não só transformou a economia e a indústria, mas também teve um impacto social profundo. Novos empregos foram criados, o comércio internacional se expandiu e a vida urbana começou a se concentrar em fábricas e centros industriais. Watt e sua máquina a vapor são uma das razões pelas quais vivemos em um mundo tão globalizado hoje. Agora, imagine um mundo onde você não pode cruzar continentes em poucas horas. Parece impossível, não é? Bem, em 1903,
Os irmãos Wright mudaram isso para sempre com a invenção do primeiro avião funcional. O que parecia ser um sonho se tornou uma realidade. A criação do avião não só acelerou as viagens internacionais, mas também transformou o comércio, a comunicação e até a maneira como as pessoas lidam com a guerra. Antes do avião, viagens internacionais demoravam meses ou até anos, dependendo do destino. Mas depois dos irmãos Wright, tudo isso foi transformado. Hoje, podemos voar do Brasil para os Estados Unidos em apenas algumas horas. E, como se não bastasse, a aviação também mudou a forma como vivemos as experiências de lazer, nos aproximando de lugares e culturas distantes. E por fim, chegamos ao maior revolucionário de todos, a internet. Embora tenha surgido de uma ideia simples nos anos 60, a internet explodiu nas últimas décadas, transformando tudo o que conhecemos. Nos dias de hoje, não é possível imaginar a vida sem ela. A internet não é apenas uma ferramenta para navegar ou fazer compras. Ela criou uma revolução global na forma como nos comunicamos, trabalhamos, estudamos e nos relacionamos. Hoje, podemos acessar qualquer informação em segundos, interagir com pessoas de todos os cantos do planeta e até realizar tarefas cotidianas como fazer compras ou trabalhar de casa. Ela abriu novas possibilidades de aprendizado, criou uma nova economia digital e, claro, está moldando o futuro de maneira tão rápida que mal conseguimos acompanhar. Quem sabe, as próximas grandes invenções vão acontecer dentro desse universo digital. Esses são apenas alguns dos inventos que mudaram a história da humanidade, mas a verdade é que estamos em constante evolução. Cada invenção foi um passo no caminho para um mundo mais moderno, eficiente e interconectado. O mais impressionante é que a humanidade nunca para de criar. O que será que o futuro nos reserva? Se você curtiu esse vídeo e se inspirou com essas histórias, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no Portal do Explorador. Vamos continuar explorando o mundo das invenções e tudo o que elas têm a nos oferecer. Até a próxima, exploradores!